De acordo com a mitologia dos Inuits, um povo da região dos Árticos, Amarok é o nome de um lobo lendário e destemido. E foi esse o nome que a Volkswagen escolheu para essa picapona maravilhosa, que sem dúvida nenhuma, se eu fosse para um lugar inóspito, eu me sentiria destemido. Afinal, o que tem debaixo desse capô é de fato um absurdo. E aqui, Amarok Highline 2025. E tal qual essas grandalhonas Aro 19, roda a vinheta aí. Mas como vocês sabem, se fosse eu em uma região inóspita, não estaria sozinho. Estaria gravando com o lobo perdido das florestas não sei de onde. The Lost Wolf in the World, my friend. Estamos aqui novamente com o Amarocão, meu caro Vitão. Afinal, já passou aqui pelo canal a Comfortline, a Extreme e agora na Highline. Ou seja, tem muito vídeo bom para você assistir e quem assiste gosta e faz o quê? Dá um like no vídeo, mas antes disso se inscreve porque sabe que não custa nada e deixa a opinião nos comentários e pô, ativar o sininho das notificações para você ficar ligado em todos os novos vídeos que saem toda semana. Exatamente, meu caro Vitão. Considere também virar membro do canal, se você já é nosso fã. Tem pacote de R$ 2,99, de R$ 4,99 por mês. É muito baratinho para ajudar a gente. Não esquece também de seguir no Instagram e no TikTok, onde não tem dancinha, certo? Mas tem a Lambi Lambi, senhoras e senhores, a inexorável, inigualável e copiável câmera do Alma Automotiva, que diz a lenda que nós inventamos e o povo copiou. Mas o que ninguém consegue copiar são as análises de design de Dom Vitton de Lamarok. Sim, vamos lá, vitônicos? Vou falar uma coisa, esse facelift aqui, quando eu vi na foto eu achei estranho, quando eu vi ao vivo eu achei animal. Exatamente, ela é uma picape que fotografa meio estranho na frente, por isso que eu falo, uma coisa é o 2D, outra coisa é você ver o carro na rua, na concessionária, e aqui ela ficou com um tom bem agressivo e moderno, né? Antes do facelift, ela tinha o conjunto óptico mais acanhado, ele era mais escondido, lembrava inclusive o conjunto óptico do Bora, que é mais fechadinho, tá? Aqui ela ficou, esse conjunto óptico tomou maior parte da frente, e aí você tem essa parte superior que ela é num LED, que ela tem essa parte superior da grade que une, tá, as duas lanternas fazendo um contínuo. Isso é uma coisa que nós não temos lá na Comfortline, já é uma das primeiras diferenças que nós podemos notar. E aí essa enorme grade dividida nessa parte com essa barra prateada, né? Aqui o símbolo V6, conjunto óptico bonito. Conjunto óptico lindo, meu caro Vitão, de LED por reflexão. E se você é Volkswagen lover, aí você já reconheceu esse cara, ó, o farol de neblina do Nivus anterior, da primeira geração, ali antes do facelift, que também é em LED. Temos sensores dianteiros, aqui um acabamento aqui meio brilhante, fosco na parte interna, e essa barrinha aqui, ó, para esconder também sensor de estacionamento e dar uma atenuada na massa do carro, ela fica mais clarinha, tá? A Amarok é uma picape bem musculosa, né? Bem dura aqui nas suas linhas. Eu gosto muito disso. E aqui nessa versão a gente tem uma roda um pouco menor do que na versão Extreme e também bem mais simplinha no seu design, né, Vitônicos? Exatamente. São pneus 255/55, rodas Aro 19, tá? 5 furos, essas 5 pontas que elas vão abrindo para outras 2 pontas. Olha a tridimensionalidade, que bonito. Você tem vários vincos aqui, como é uma roda bem feita, cara. Exatamente. Em termos de desenho, não estou dizendo que tem volumetria, outras né? rodas não são, mas em termos de desenho, ela tem uma volumetria. Ó, você vê o vão aqui para o centro de 3 dedos dessa parte externa para o centro da roda, tá? Diferenças, lá na Comfortline, Aro 17, aqui 19, na Extreme, Aro 20. Exatamente. Tá? E aqui tem pneu Scorpion verde, meu caro Vitão, que é um pneu misto ali, mas eu vou te dizer que ele é mais predominante para o asfalto, tá? Eu juro que me deu vontade de fazer uma piada, mas não vou fazer. Ó. Tem para-barro já de série e tem também o estribo lateral aqui, ó, para você subir pisando aqui. Tem um repetidor de seta aqui e não aqui, diferente dessa parte que tem um cromadão. Aqui o retrovisor é na cor do carro, que é o cinza olive, que eu acho muito bonito, lindo. Ele é meio esverdeado. Aquelas maçanetas Volkswagen
que a gente já conhece, ó, com uma parte aqui ergonômica, não tem Santo Antônio que tem na versão Extreme, e eu queria que o Vitão falasse um pouco sobre os números dessa picape. Antes disso, Manolito, esse estribo lateral aqui e a capota marítima é um pacote. Ah, é um pacote, Vitão? Por R$ 4.220, tá? Mas vamos falar sobre as medidas. Uma picape de 5,35 m de comprimento, ela tem 1,85 m de altura, a largura com os retrovisores rebatidos 1,95 m, com as orelhinhas abertas que nem vocês estão vendo, 2,22 m, e temos um entre-eixos de 3,09 m. Em relação a entre-eixos, ela está em quarto lugar. Quais são as concorrentes que nós estamos listando? A Ranger, que tem o maior entre-eixos em 3,27 m, a Chevrolet S10, a Toyota Hilux, a Mitsubishi L200 Triton Katana e a Frontier Proforex. Triton Katana acabou de lançar, que é a nova. Ficou bonitona, ficou né, animal, Vitão? Cara. Eu também curti e pra essa caramba. Katana é a topo, tá? Sim, é a topo de linha. E Vitão, o que a gente tem de ângulo aí de entrada, de saída, para a pessoa poder transpor obstáculos com o seu Amarocão? Cara, temos 30 graus de ângulo de entrada, que também é chamado de ângulo de ataque. Aliás, desculpa, 27,2. 23 graus de ângulo central e 24,8 graus de ângulo de saída. Olha, eu acho que o ângulo central vai ser afetado ali por conta do estribo. Provavelmente. Ele vai acabar diminuindo um pouco, tá? São medidas na média em relação às concorrentes. De saída é o menor. Exatamente, de saída é o menor que tem. Obviamente dá pra gente ver ali, ó, a suspensão bem reforçada de picape. Eu tenho um palmo aqui de altura e aquela divisão entre o habitáculo e aqui essa parte da caçamba. É uma picape de chassi sobre carroceria, tá? Antigamente, nas picapes dos anos 90, quando você olhava total lateral side view, você via um vão reto de 90 graus entre a cabine e a caçamba. Aqui hoje em dia, talvez por uma questão de evolução de projeto, elas estão um pouco interligadas, mais inclinadas, mas ainda assim há um vão entre elas, se você olhar nesse ângulo aqui, tá? Exatamente. E aqui tem uma parte plástica para detrito, né? Se bater aqui alguma coisa, tem um adesivinho aqui, que é um lugar que vai bater pedrinha e tudo mais, né? Pra você conservar a pintura. Como a gente já conhece a Amarok, a gente tá indo agora nessa mais nos detalhes, né? Exato. Lanterna também que ganhou uma nova comunicação visual, tem um U aqui, ela ficou bem bonitona com uma máscara negra, tá? Aqui nós temos referência à tração, 4Motion, certo? E Vitônicos, eu vou te falar que você veio com a camiseta certa pra gravar, tá vendo? Ó? Sabe por quê? Porque ela ama rock, cara. Ela ama rock, ela ama metal e... Ruim a piada, né? Não, mas tá perdoada. A piada que eu ia fazer seria muito pior. Muito pior? Tem aqui, ó, símbolo do V6. Você pode ver ele tanto na traseira quanto na frente. Eu acho que você vai ver mais o da traseira, tá? Porque você vai ver mais o da traseira. É bem difícil você ficar na frente do Amarok, principalmente na estrada, Uma picape dessa categoria, ela anda pra caramba. É um absurdo que ela anda. Aqui tem pra você colocar já à disposição pro engate. Exatamente. Tá? Temos o step. O step tem a medida dele aí, Vitônicos, na sua super ficha técnica pra gente falar pra galera? Se eu encontrar a medida... Não tá na ficha técnica? Não. Não? Então a gente vai colocar no lettering, tá? Tá. Depois o Vitão deita aí embaixo. E essa versão, Vitão, tem isso tudo no cromadão. Picape pode ter cromado, tá? Tem permissão. Eu acho legal. E aqui também tem sensor traseiro, tá? E aqui, escondidinho aqui, nas meiucas aqui, a gente tem uma câmera de ré, tá bom? E uma coisa, Vitão, que me irrita um pouco, velho. Fecha aí. Eu entendi o que você falou. Você trancou a picape. Tranquei. Agora tá trancado. Trancou. Então, aí teve um dia que eu tava usando ela para carga, para carregar as minhas entregas que eu faço. E aí eu tranquei ela, eu tava já saindo, tava um quarteirão para frente, putz, aí eu vim aqui, tava aberta. Assim, nós entendemos, cara, a Amarok, ela é praticamente a mesma picape desde que ela foi lançada. Eu não tô dizendo que isso é demérito nenhum, não é porque tá passando o tempo, você tem que ficar mudando toda hora um carro, uma plataforma, mas... Será que não era só um fio isso aí, Vitão? Pô, você tem que fechar isso na mão, às vezes não é prático. Isso eu falo por experiência própria. Isso acontece em várias outras picapes, tá? Do segmento, não é só na Amarok. Não é só ela, mas acho que é uma coisa, de repente, um comentário que a gente faz que pode ser importante. Sim. Pra alguém mudar, E Vitão, além do lugar aqui pra você colocar aqui, ó, seu tereré, se você morar ali, ó, na parte do estado ali de... Como que é o nome? Esqueci, o pessoal toma isso aqui muito em Campo Grande, ali na região do agro. Aqui também você pode colocar um chimarrão, não sei, uma bebidinha aqui pra você tomar. Vamos falar um pouquinho de capacidades, que a capota dela aqui, o bagageiro, né? É gigantesco, meu caro Vitônico. De fato.
Volkswagen lá. Temos uma caçamba com 1.280 litros de capacidade volumétrica e uma carga útil de 1.104 quilos, tá? Quando a gente está falando de volumetria de caçamba, ela está em primeiro lugar. Para a gente ter uma ideia, a que vem em segundo a Ranger com 1.250, todas as outras vão de 1.100 litros, de 1.050 litros para baixo, tá? E capacidade de peso, ela está em segundo lugar. Então ela tem realmente ótimas medidas. Para quem ela perde de peso, Vitônico? Deixa eu te perguntar essa curiosidade. Carga em peso? Em peso, para quem ela perde? Só um momento, pessoal. Conta pra nós aí, o Vitão tá ali no momento UF. Para S10. A S10 é que aguenta mais pancada de peso. Lá são 1.134 quilos, aqui são 1.104, 30 quilos a menos. Muito bom. Mas assim, em via de regra, do dia útil ali, 30 quilos não vai fazer tanta diferença, né? Exatamente. E mesmo porque a gente sabe que isso daqui essas medidas, elas giram em torno de um coeficiente de cagaço. Que normalmente a gente sabe que é um pouco mais. Exatamente, né? Vou trancar já. E ainda sabe que o brasileiro, ele é invencível. Nunca duvide de um brasileiro que pode às vezes colocar mais do que está dizendo no manual. Exatamente. Mas, meu caro Vitão, bora falar um pouquinho do que eu mais gosto desse carro. Bora. Senhoras e senhores, com vocês o Pacheco dos capôs, que abre este capozão do Amarokão. Uma musculação, cara, capozão pesado, tá? Tem um detalhe aqui do frisadinho para você não queimar a sua mão. E esse capô com manta acústica que está escrito Amarok em baixo relevo. Exatamente. E por que eu te chamei de Pachecão? Porque ele é feito aqui, ó, Pacheco, na indústria argentina. Tanto que você vê o chassi começando com 8A. Os chassis dos carros brasileiros começam com 9B. É Pacheco. 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 Cara, a Argentina também que é um país que tem uma vivência automotiva muito legal aí. E com o Fangio, né, que é um grande piloto de Fórmula 1 argentino, mas vamos falar aqui do que está escondido, né, abaixo desse capô, que é esse maravilhoso V6 3.0 TDI, somente a diesel, esse motor que rende 258 cavalos de potência, um overboost com 272, tá? Essa potência, eu vou pegar a ficha técnica para decorar, porque eu não me recordo, você atinge a 3.250 rotações por minuto e o torque estúpidos 59,1 kgfm que você atinge numa faixa de rotação de 1.400 a 3.000 rotações por minuto, ou seja, na faixa de 1.400 a 3.000 é onde você encontra esse torque máximo, é realmente bem baixa. Cara, quem já teve a oportunidade de dirigir ou ter uma Amarok, sabe que a hora que você pisar ela vai responder. Olha o tamanho desse motor, cara. Exatamente, meu caro Vitão, tá aqui. Uma das minhas coisas preferidas em picapes é esse motor. Ele é acionado por corrente de comando, muito bom na longevidade da sua manutenção, tem injeção direta e está atrelado a um câmbio chamado ZF8HP, que é um câmbio automático de 8 marchas. A tração desse carro é integral sob demanda, funcionando todo o tempo e quando necessário distribui a aceleração aí pelas 4 rodas. Tem uma coisa mais antiga que ela tem direção hidráulica, eu vou falar disso andando com o carro. Ela também tem aquele sistema que fala quando o filtro de particulado está sujo, ou seja, para você limpar ali e tentar ter menos problemas com o diesel brasileiro, que de vez em quando é bem sujo, meu caro Vitão. Tomar cuidado com o combustível no Brasil, dependendo de onde você abastecer. Rapaz, independente do seu carro, né, Vitão? Porque tem tudo ruim, gasolina, álcool ruim, gasolina ruim, tudo ruim. Certo? Cara, olha que motor maravilhoso, né? Que alegria, né? Sou suspeito para falar. Mas somos suspeitos. Vamos falar de interior? Espaço interno. Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos adentrar o interior da Amarok e encontrar Vitônicos, que é o homem que mais entende de portas no Brasil e no mundo. Sou não. Obrigado pelos acabamentos. Solucei. Pelo elogio. Bom, maior parte no plástico rígido, tá? Num cinza escuro. Aqui você tem maçaneta, botão do vidro elétrico, tá? Essa parte, ela é um soft touch, tá? É um soft touch bem rígido. E aqui a empunhadura. E essa parte do porta-objetos é um aveludado. Caixa de som. E aí temos bancos com acabamento couro sintético, pesponto branco, perfurado na parte central, pesponto laranja, tá? Com desenho aqui diferente, indicação de Isofix. E aqui você tem os encostos de cabeça, os das extremidades não tem a regulagem para você abaixá-los, tá?
Ele tem a regulagem, mas você não consegue... abaixar mais, né? Eu não fui claro, desculpa. Você abaixa que nem esse. Pronto, entendi. eu não fui claro, tá? Mas você puxando essa fivelinha aqui, você consegue... É que tem que puxar as duas, eu vou ajudar o Vitão, puxar as duas aqui, ó. Eu vou ajudar o Vitônicos pra gente mostrar, porque isso pode ser uma coisa útil para você que precisa carregar coisas mais delicadas aqui dentro. Você puxa aqui, ó, você deita esse banco, tira os encostos de cabeça e aí você tem acesso aqui a essa parte para apoiar alguma coisa. Desse lado aqui, ó, nós temos o babuíno, temos ali aquele negócio do engate, a bola do engate, né? E o Vitão tem ali o Triângulo das Bermudas, tá vendo? Tem o Triângulo das Bermudas, tá? Exatamente. E aqui eu tenho alguma outra peça. E tem indicação de top tether aqui, meu caro Vitônicos. Top tether para você colocar ali a cadeirinha do seu baby. E temos um acesso aqui na coluna B dos dois lados. Eu tenho um PQP lateral que facilita muito o acesso. Por quê? Picapes dessa categoria, você tem um assoalho mais alto. Isso se reflete no quê? Parece que aqui você está no telhado do sobrado e o pessoal ali na frente está no térreo. Exatamente. Então assim, você tem uma distância aqui também para o banco, porque você não consegue encostar tanto, né? O banco é muito alto em relação a... Ele é baixo aqui, né? Eu falei alto, baixo. A altura entre o assoalho e o banco do carro não é tão boa assim para você encaixar bem aqui a parte de trás do seu joelho, tá? Didático é o que eu não fui agora. O Vitão tem 1,79 m, vamos ser didático. Ó, tem um palmo fechado de distância para o teto, que é na cor preta, com os pontilhados na cor clara. Eu tenho PQP e uma sacola, aqui tem que ser coisa argentina. Ah, Vitão, para você pendurar alfajores aí, entendeu? Ou miniaturas do Maradona. Miniaturas do Maradona, ou sabe o que eles fazem muito bem lá? Um CD de tango. CD de tango. Que você também pode guardar aqui, ó, no porta CD de tango, e aqui também tem um porta CD de tango, tá? Só pra vocês verem aqui, o Vitão tem 1,76 m, não lhe sobra nada, tem tá? Nada. Eu tenho 1,73 m, me sobra, cara, um dedo aqui, e da minha falta capilar aqui, sim, sobra um palmo entreaberto, tá? Infelizmente nós não temos saída de ar, isso eu acho um pecado, tá? A Amarok é uma picape que eu gosto muito, mas isso aqui me pega um pouco. Duas saídas USBs do tipo C, as saídas da Volkswagen normalmente tem potência bem interessante, e um túnel baixo até para uma picape aqui, deve ter um palmo fechado ali, tá vendo? Não é uma coisa tão absurda, não é um Himalaia. E infelizmente não tem também um apoinho aqui que seria legal para a pessoa ir numa Nice, e temos aquele carinha aqui, ó, faz tempo que tá aqui, que é as lampadinhas de leitura e um bichinho muito bonitinho andando aqui, ó, no teto, tá bom? Bora lá pra frente, meu caro Vitão? É agora. Chave da Amarok na mão, senhoras e senhores, chave Volkswagen que a gente já conhece de outros carros, não é chave presencial, tem botão para fechar, para abrir e é uma chave canivete, tá bom? Para você acessar aqui, você vai precisar usar os botõezinhos e depois acessar, tá? Como faziam os Incas e os Maias. Não tem o PQP aqui. E antes do Vitão mostrar as portas, ali ele tá limpando a sujeirinha, vou já dar um spoiler. Bancos Ergo Comfort. Para os dois aqui. Me desculpem as outras picapes. Esse aqui é o melhor banco de picape que existe. Afinal, foi um banco bom, mas não acho que é o melhor, tá? Não, é o melhor, Vitão. Você sabe que esse banco foi desenvolvido... Ele é muito bom, mas tem uma picape que tem um banco melhor que o dele. Não, discordo. Nessa categoria. Já sentei nessa picape e prefiro esse banco. Banco. Tá bom. Banco, tá? Tá bom. Eu vou contar uma coisa que o Lipe Paiga me contou. Esse banco foi desenvolvido, Vitão, nenhum outro carro no Brasil, se eu não me engano, teve. Acho que só o Passat CC. Ele foi desenvolvido para os carros tops da Volkswagen, para os mais luxuosos possíveis. E de fato ele é muito confortável. Não, sim, indiscutivelmente, eu não estou desmerecendo de maneira nenhuma. Antes, vou dizer para vocês que os acabamentos aqui são iguais. Porta-objetos, obviamente, maior. E, além daquele Ergo Comfort que eu também tenho como passageiro, eu tenho aqui, ó, a lombar, para você que tem mais de 30 anos, certo? Acabamento premium aqui com um couro na cor clara na parte mais externa com pesponto real e com abas laterais, e aqui essa parte de um perfurado muito bacana com pesponto laranja. E aqui também eu tenho escrito Amarok nessa outra parte do couro sintético na cor preta. Eu tenho abas também aqui nos encostos e eu tenho um extensor, ó, para você que é mais ou menos pernudo. Isso aqui facilita muito também você ter mais conforto ainda. Eu tenho um carpete escrito Amarok, e uma coisa que eu gosto é um carpete. Nesse caso não, mas no caso do motorista é um carpete que você consegue travar. Ah, é verdade. Tem não aqui, ficar ó, sambando. Tem as duas biluguinhas ali, ó, que eu posso travar para não ficar sambando. Não, realmente o banco é muito... sacanagem, o banco é bom. Vou dar partida aqui como faziam os Incas e os Maias, meu caro Vitão, tá vendo? Não tem chave presencial. Dei partida, apareceu logos da Volkswagen para todos os lados. E nós estamos com a nossa Amarok ligada pra gente falar um pouco desse painel, né, Vitônicos? Bom,
Quando você vai para uma picape que você tem uma transição de porta para painel, afinal o painel é mais alto, uma picape desse tamanho, PQP aqui na coluna A, tá? Acabamento plástico rígido na maior parte, exceto esse filete que ele é um couro sintético com pesponto, porta-luvas que você tem um bom espaço e consegue travá-lo, tá? Essa parte superior você tem um rebaixo para um porta-objetos, aqui você tem o Safer Tag, que foi incluído aqui para a linha 2025, que ele tem alguns indicativos que a gente vai falar logo mais, ele lembra muito o relógio da Porsche. E aqui temos tomadinha 12 volts. Tomadinha 12 volts, meu caro Vitão, para você ligar um aquecedor de água para fazer ali um chimarrão, tá? Entendi. Esse Safer Tag é um sistema de ADAS, vamos dizer assim, passivo, tá? Ele não interfere em nada do carro, tá? Ele vai te falar evasão de faixa, velocidade, ler placa, tem regulagens aqui que você pode fazer, como brilho, tipo de faixa, distância do carro da frente, só que tudo isso é passivo, ele só te avisa e emite bips. É interessante, vou falar andando que eu me surpreendi. Ele dá uns legal, alertas tá? de colisão bem interessantes, assim, teve uma vez na chuva que teve essa semana, cara, um carro freou bruscamente na minha frente por conta de outro carro que estava muito colado e ele... Não, é bom, é bom. Funciona. Quando eu vi, eu fiquei com preconceito. Quando eu usei, gostei. Central multimídia que colocaram na Amarok 2025 é aquela central multimídia da Volkswagen que a gente já viu em alguns outros carros, mas não é a VW Play, mas é uma central multimídia boa, tá? Ela é rápida e ela me agradou, bem melhor do que a gente tinha antes aqui, tá bom? O Android Auto não tá habilitado, então você tem que colocar aqui no cabo. É só com fio, Vitônicos? Só com fio. Eu confesso que eu não lembrava disso, mas tem. É tipo assim, você conecta no Bluetooth só para áudio e chamadas. Exatamente. Mas para o sistema de Android Auto, no meu caso, né, que tem o Spotify, o Waze e outras funções, é somente via cabo que se conecta aqui nessa parte embaixo. Exatamente. Mas tá aqui, funciona muito Sim, não, bem, tá? E a responsividade foi muito melhor também. Sim, tá muito melhor. Dei um pause aqui na música do Vitônicos, tá? E baixando, a gente tem aqui alguns botões, ó. Desligar o sensor de estacionamento, luz de caçamba, a parte aqui da seta de emergência e o ar-condicionado Climatronic de 2 zonas, tá vendo? Que lá na Comfortline é uma zona só, é uma outra diferença. Exatamente. Tá? Isso vai estar presente também, obviamente, na Extreme. Isso. Tem aqui um porta qualquer coisa, com uma saidinha ali USB, tá vendo? Cabo. Que é o USB normal, do tipo A, que o Vitão tá ligando o celular dele. Aqui nós temos outra tomadinha 12 volts. Não, agora tem que ligar um... Pra fazer tererê aqui, meu caro. Não, agora coisa... fazer um churrasco. Um churrasco? Ah, verdade, o argentino faz churrasco. Não, mas eles fazem um churrasco raiz. E eu que não vou fazer churrasco pro argentino, que os caras sabem fazer carne lá. Mas o churrasco brasileiro é melhor. Não sei, não vou. O churrasco brasileiro é melhor. Xiii, ó, treta. Deixa nos comentários. Aqui tem um acendedor de cigarro, né? Aqui a gente tem que desligar o controle de tração, bloquear o diferencial traseiro e o off-road aqui, ó, que vai te dar o assistente de descida. Câmbio Volkswagen com aquele visual que a gente já conhece, aqui o drive passou para o lado, é o sequencial, o menos é para trás e o mais é para frente, infelizmente, tá bom? Freio de mão convencional, tá? Aqui 2 porta-copos, porta-copinho e porta-copão, que o Vitão usou para porta celular, e aqui um baú que cabe algumas coisas, tá? E o acabamento aqui é no couro com o pespontinho branco, beleza, Vitônicos? Volante que a gente já conhece da Volkswagen, tá? Tem regulagem de altura e profundidade, graças a Deus, tá? Então, se puder fechar sua porta pra gente tirar esse aviso aqui pra mostrar pra galera. Distraído. Obrigado. Aqui a gente tem pedal shift, tá vendo? Aqui a gente tem a parte dos comandos ali do meio, tá vendo? Do computador de bordo. Você pode mudar aqui também, ó, que isso aqui é Auto, Android Auto, monitoramento de pneus, alguns ajustes. Aqui você pode ter a sua velocidade digital ou ver outras coisas do computador de bordo, tá? Ele é bem funcional, tem o que precisa, tá? Comando de voz. Aqui é a parte que comanda o rádio, a gente tem acionamento dos limpadores com temporizador, aqui acionamento das setas e o piloto automático que não é adaptativo, tá legal? Velocímetro bem grandão, aqui, conta-giros bem grandão e velocímetro bem grandão. Aqui combustível e aqui a parte da temperatura do motor. E aqui tem uma coisa mais antiga, tá vendo? Pra você trocar ali o relógio, é nesse botãozinho e aqui para você zerar a parte do trip, tá vendo? Se você descer aqui, temos a parte de regulagem de altura dos faróis, muito bom para uma picape, importante, você põe peso lá atrás, não quer incomodar os outros. Acionamento automático dos faróis e também tem aqui, ó, farol de milha dianteiro e traseiro, tá? E aqui, botão iluminado para todo mundo com a abertura de vidros One Touch e aqui, fechamento e abertura das portas num lugar bem alemão e também tem aqui a parte da regulagem dos retrovisores que você pode, ó lá, rebatê-los, tá vendo? E vira pra cima, fica as orelhas do Shrek aqui virado pra cima. Subiu, tetinho que o Vitão mostrou, tem PQP aqui pro motorista,
Para-sol grandão. Não, é para a lua, né? Para a lua. O sol é maior, né, burro? Não sei, acho que o sol é bem maior, mas beleza. Bem maior. Para constelações. Isso, pronto. Aqui tem abertura e fechamento para os dois, mas não tem a parte da luzinha. Borrachado. Aqui porta-óculos do Top Gun, meu caro Vitônicos. Lampadosas aqui, ó, de conveniência e de leitura. Ó, se quiser acender só uma também pode. E aqui um retrovisor eletrocrômico bem bonitinho, tá? Aqui as partes dos sensores. Enfim, interiorzão da Amarok que a gente já conhece o jeitão dele. Eu acho que tá legal, não tenho tantas críticas assim. Eu sei que tem picapes mais modernas de projeto, mas eu acho que tem um pacote com o que você precisa aqui. Mas a gente precisa do que, Vitão? A gente precisa passar para vocês as percepções ao volante. Isso sim é muito legal. Bora. Muito bem, meu caro Vitônicos, vamos andar de Amarok e eu vou contar a coisa que eu mais gosto. Pra quem não sabe, ou pra quem chegou agora no canal... Tá carregando saco de café, caralho? Eu não sou picapeiro. O Vitão é picapeiro. Lembra, né? Eu nunca tive picape, tá? Não, mas você gosta. Picape é de gosto, sempre gostei. Você curte a cultura picapeira? Curto muito. Eu não sou muito fã dessa história de ter que parecer um caminhão quando você tá abraço pro Lipe Paiga e pro Rafa Potidea, outros dois picapeiros. Dois picapeiros. Não sou muito fã dessa história de você ter que dirigir parecendo um caminhão. Eu gosto disso aqui porque a posição de dirigir é bem carro. O volante tem regulagem de altura e de profundidade, você tem regulagem de altura aqui do cinto, retrovisores gigantes, área envidraçada grande, bancos com uma posição de dirigir deliciosa. Ela é a picape mais carro que tem no que diz respeito à forma de andar. E isso me agrada muito, mesmo. Tá? E, além disso, me agrada muito. Isso me agrada muito. Olha o absurdo que anda essa picape, velho. Eu dei um pé no final aqui, até o overboost, ó. Cara, é muito rápido, mano. Olha isso aqui. Olha lá, o SaferTag já reclamou que eu ultrapassei um pouquinho o limite e que eu comi uma faixa, tá? Cara, se você vê uma Amarok vindo no seu retrovisor na estrada, é muito provável que você vai sair da frente, tá? Inclusive, ela é uma engolidora de curvas e tá aí a segunda parte que eu gosto da Amarok. Te falei, eu não sou o cara picapeiro. Pode ser que eu esteja indo contra aí vamos dizer assim, a seita da picape. Não. Mas, olha, velho, que anda, uma beleza isso aqui, mano. O que faz de curva, além de um bom conjunto de suspensão, a tração 4Motion vai distribuir a aceleração de uma forma que ela vai fazer melhor curva, tanto no asfalto quanto na terra, tá? E isso me ganha muito. Tá, beleza, eu sei que o picapeiro raiz, ele quer colocar na tração traseira, quer colocar no 4x4. Isso é importante para um off-road, talvez faça com que a Amarok não seja a picape tão off-road que a gente tem no mercado, entendeu? Embora eu sei que ela faz off-road, a gente já andou em estrada de terra com ela, tem vídeo no canal. Mas, ela tem essa coisa mais gourmetizada, vamos dizer assim, do 4Motion, tá? Que não me incomoda, de novo, porque eu gosto da picape para pegar uma terra mais suave, que é o que acontece comigo, sair de alguma coisa precisando de um 4x4 e de um blocado e andar bem na estrada, fazer curva pra caramba. Isso me agrada e tudo isso eu encontro na Amarok, por isso que eu gosto dessa picape, tá? Talvez se o que você quer fazer é trazer uma trilha mais abrupta, talvez não seja o carro para você. E Vitão, conta um pouquinho o que a gente tem aí de conjunto de suspensão. Bom, senhoras e senhores meus queridos, temos aqui independente com braços sobrepostos na dianteira e eixo rígido na traseira, o que é uma receita clássica se tratando de uma picape média, que aqui segue também a receita de chassi sob carroceria, tá? Você tem aquelas duas longarinas no sentido longitudinal da picape, e aí que você tem duas partes divididas ali, um volume que tem, na verdade, uma parte que tem dois volumes do motor e do habitáculo, e uma terceira parte, um terceiro volume, que é a caçamba, que é separada, justamente por conta de torção, né? E para ela ter essa rigidez, coisa que a gente não vê nas atuais monobloco. Vamos dizer assim, a estrutura de um caminhãozinho, né? É tipo isso, né? E mesmo porque os carros antigos, quando eu tô falando dos carros da década de 10, décadas de 20, os carros convencionais, todos eram chassi sobre carroceria. Isso foi uma coisa que foi evoluindo, depois veio o monobloco, mas as picapes médias e as picapes grandes, elas se mantiveram desse jeito justamente pela proposta delas de serem, obviamente, carro de carga, né? Exato, pra ser um carro que aguenta a pancada, né? Que aguenta a pancada. E Vitão, ó, o que a gente tem? Outra coisa da Amarok.
vai frear bem assim na casa do chapéu, um negócio desse tamanho. Discos ventilados nas 4 rodas. Eu gosto muito dos freios da Amarok, já andei com a Amarok bastante na estrada, tá? Eu curto bastante isso, porque assim, tudo que anda muito tem eu já que parar peguei muito. uma vez a estrada, voltando com a... Acho que foi a Highline também, ou foi a Extreme? Cara, eu acho uma delícia esse carro na estrada. E já que eu falei tão bem do motor, Vitônicos, conta aí o que a gente tem de 0 a 100 e de velocidade máxima. Bom, temos um 0 a 100 em 8 segundos, tá? E uma velocidade máxima final em 190 km por hora. Ah, eu duvido. Já vi nego me empurrando de Amarok na estrada, pra mim ele passou a 200. O que a ficha técnica diz aqui, né? Eu acho que anda mais. Ó, isso despreza lombadas. E ela realmente, e o pneu baludão, né? Com a picape, eu já acho que a Aro 20 na Extreme, ela já se sente mais um pouco tranco, porque ali fica muito exagero também. Eu acho que essa aqui é o nível ideal da Amarok, tá? E a outra fica pequenininha, né? A Comfortline fica com uma carinha meio tristinha, assim. Essa aqui também achei que é o tamanho ideal. E fora que esse câmbio, o automático de 8 marchas, é muito bom. Sim. Que é um ZF 8HP. Exatamente. Cara, eu sou suspeito pra falar, eu gosto do carro, tá? Bastante. Me agrada como picape. E vou parar aqui, meu caro Vitônicos, pra gente trocar de motorista e você assumir aqui o volante da picape que ama o rock. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco muito certo, que é aquele que tem o volante na frente. Cara, que volantão bem acabado em couro, coisa que não tem lá na Comfortline, e sim a partir aqui da Highline, dessa picapona, que aqui, né, Highline está com 2.191 quilos, tá? Isso rende a ela uma relação peso-potência de 8,49 quilos por cavalo, que é pouca coisa acima ali da Comfortline. Lá é 8,2, claro, porque ela é um pouquinho mais leve em termos de acabamento, são poucos quilos ali de diferença, e é uma picape que tem dá aquela balançada meio bobona quando ela não tá carregada, mas parece pula-pula, né? Você tá andando no sofá, cara, é muito confortável. Tem aquele pula-pula normal de picape média sendo usada na cidade, né? Isso acontece. E eu vou dizer uma coisa pra você, meu caro Vitão. Eu acho ela até mais confortável do que muitas outras que a gente já andou, tá? Ela é muito mais confortável do que a nossa amiga Hilux, ela é muito mais confortável do que a nossa amiga Titano, tá? Tô dando alguns exemplos. Cara, que delícia de picape. Esse carro é bom demais de andar, velho. E se você quer dar uma olhada aí, tem outros vídeos no canal. A gente já testou esse carro na terra, já testou ele na estrada, tá? Dessa vez a gente tá gravando pela primeira vez aqui na cidade também pra vocês. Bom, a gente tem aqui, meu caro Vitor, um motor que faz na casa dos seus entre 8 e 9 litros de diesel na cidade. Eu acho que para um carro desta potência e peso tá bom, tá? E a gente tem ela fazendo aí na casa de 9,5, 10 na estrada. O problema é o quanto o pessoal anda com esse carro na estrada. O pessoal anda chutadaço e acaba gastando um pouco mais, tá? Mas se você for manter ali os limites da via, eu acho que você consegue fazer uns 10 km por litro de diesel, que tá tudo bem, tá? O tanque tem na babesca os 80 litros, certo? É quase uma piscina, né? Quase uma piscininha, que vai dar para você andar aí pelo menos uns 700 quilômetros na estrada. Ou seja, cara, dá para viajar com a Amarok sossegado, tá? Colocar mala pra caramba lá na traseira e dar um rolê com a família que você pode ir longe sem ter que abastecer. E vamos falar um pouco de revisões, meu caro Vitão. Enquanto o Vitão tenta entrar aqui que ninguém dá passagem. Esse trânsito de São Paulo, né? Temos aqui a primeira revisão na casa de 2.680, a segunda na casa de 2.770, a terceira 2.680 novamente, a quarta repete 2.780, repete a outra, repete. Ela vai alternando. Ela alterna de uma para outra e há 8 anos, dá até a 8ª revisão ali. 21.800. 21.800 reais, que se você olhar para o que realmente custa o carro, tá na faixa, cara. Todas são caras, tá, Vitão? Todas as revisões dessas picapes médias são caras. Não é que, nossa, essa é muito mais alta. Não, é tudo mais ou menos assim. E, Vitão, vamos falar um pouquinho de cores pra galera? Exatamente, nós temos as seguintes. Cinza Oliver, que é esse cinza esverdeado dessa unidade. Você tem o cinza Indium, que já foi de uma unidade que a gente testou. O prata Pirit, branco cristal, tá? O preto ninja. Preto ninja é a única cor que não tem nenhum custo adicional. O preto aqui é preto Mystic, Vitão. Mystic, desculpa. Tirando o preto Mystic... Tirando o branco. O branco, desculpa. É que confundo com o Polo. É que o preto normalmente é o de graça da Volkswagen, tá certo. Os outros carros são assim mesmo, só a Amarok é diferente. Tirando o branco aqui, todas as demais cores são R$ 1.750 cada uma. E temos o azul... Atlantic. Atlantic. Que é a cor mais bonita.
que é a cor mais bonita, que eu acho que ficaria em dúvida entre ela e o preto. Eu ficaria em dúvida entre ela e esse aqui. A Maroc preta é muito bonita. A gente gravou uma na região do Marrocos. Nossa, o calor que fazia aquele dia, eu achei que a gente ia morrer. Que a gente achou que ia derreter. Um abraço para a Ale, que esteve com a gente naquele dia. Cara, tudo bem, você escolheu a cor, mas quando você vai desembolsar? Então, temos a Comfortline partindo na data dessa gravação em R$ 313.990. Depois vemos para essa unidade aqui, essa versão dessa unidade, que é a Highline, por R$ 332.990. E por último temos a Extreme por R$ 354.990. Portanto, temos um range ali de R$ 41.000 da de entrada para topo de linha, tá? E frente a isso, você tem outras picapes médias brigando nessa faixa de preço, tá? Vitão, só falar um adendo, essa picape no site da Volkswagen com a cor e os acessórios sai por 338.960, tá? Você tem um acréscimo de 6.000. É. Cor e aquele pacote que é a estribo e a capota. Estribo e a capota. Tá. Bom, Frontier Pro 4X 315.000, Frontier Platinum 315, S10 High Country 323, a nova Triton Katana 329, a nova Hilux, a Hilux, né, desculpa, 338, a 349 e a Ranger V6 a diesel 346 e 366 na Topzera Limited mais o kit, tá? Ranger S10, olha, todas essas que estão listadas, elas são as topos de linha, tá? A Triton, você tem essa que é a Katana, que é a nova, ela acabou de ser lançada, tá? Mas no site você tem as que, digamos, são antigas, que vão ficar antigas. Ela tem uma gama hoje de umas 6 versões de Triton no site da Mitsubishi, e cada uma delas tem várias variantes, mas o preço das que vão se tornar antigas agora já ficou mais barato, né? Eu acho que, olha, o preço dessa Katana, por ser uma picape nova, tá muito competitivo. Gosto também. Vitão, posso fazer minha conclusão lá fora? É agora. Direto e reto, meu caro Vitão, pelo preço fechado que está no site da Volkswagen, eu acho que a pessoa deveria ir ali olhar uma Ranger ou uma L200 Katana ou Katana, depende aí do seu japonês, certo? Se for para a gente comparar com relação à Hilux, eu compraria a Amarok com o olho fechado, afinal eu prefiro essa picape. Mas se você encontrar um bom desconto ali de produtor rural, de CNPJ ou algum outro desconto da Volkswagen nas promoções, eu acho que você pode sim comprar uma Amarok. Chegando no preço de Ranger e L200 fica mais difícil. Nessa faixa de preço iria na Ranger. Decidido? Sim. Olho fechado? Nada contra a Amarok, adoro a Amarok, mas sinceramente, na atualidade em motor V6 a Ranger é melhor. Bom, nunca andei na Ranger V6, o Vitão andou, então vamos pedir para a Ford aí pra gente tirar este embate. Mas para mim, ela segue na top 3 das picapes, que é Ranger, L200 e Amarok. Agora, top mesmo é quem está em casa fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, afinal isso não custa nada, e além de ativar o sininho das notificações, dá o like no vídeo. Deixa nos comentários, você tem uma Amarok com mais de 200, 300, 400, meio milhão, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de quilômetros rodados? Você foi até onde com uma picape ou até onde você foi com um carro? Deixe nos seus comentários. Exatamente, meu caro Vitão. E se você quer conversar com a gente para fazer uma parceria ou até mesmo para trazer um carro aqui para a gente filmar, é para contato@almaautomotiva.com.br que você deve mandar um e-mail, contar sua história, a gente entra em contato e vai bater um papo. Vitão, fim de tarde, vamos ali ver o pôr do sol no campo. Afinal, uma Amarok a gente chega rapidão lá e ainda dá para dar um rolê na estrada de terra. Beleza.